Hoje eu quero te contar uma história que começou lá na China, mais de 4.000 anos atrás. É a história do Feng Shui tradicional chinês. O Feng Shui surgiu na China como uma prática para detectar as energias dos ambientes. Os monges, principalmente, sentavam e meditavam no meio de um ambiente antes de decidir o que construir nesse local e como construir. E assim eles conseguiam detectar as energias sutis, se conectar com o campo magnético do planeta. Não sei se você sabe, mas o campo magnético do planeta tem um polo norte e um polo sul magnético. E a energia circula por ele de um polo para o outro, do norte para o sul. E todo o microambiente que a gente constrói no planeta segue essa mesma orientação eletromagnética de fluxo energético. Então, quando você constrói uma casa, por exemplo, um ambiente confinado, com parede, com teto, você tem a mesma, tem o mesmo fluxo de energia que você tem no planeta, certo? Então, cada imóvel nasce com um mapa energético vinculado a ele, tá? Esse mapa energético não é geral para todos os imóveis, ele depende da orientação desse imóvel com relação a esse polo magnético da Terra, tá? E aí o Feng Shui nasceu nessa época. Os cálculos para eles determinarem que tipo de energia que entra por cada direção no imóvel era feito todo na mão. Graças à providência divina, hoje a gente tem as calculadoras chinesas para nos darem essas informações, né? Mas antigamente eles faziam tudo na mão e eles foram desenvolvendo técnicas para conseguir harmonizar o ambiente de acordo com os potenciais energéticos mais favoráveis para quem habita nesses ambientes, para quem habita esses ambientes. Na década de 70, mais ou menos, de 60 a 80, esse conceito do Feng Shui começou a se popularizar para o Ocidente. E quem trouxe o Feng Shui para o Ocidente foi um monge tibetano de uma seita tibetana budista que se chamava Mestre Lin Un. O Mestre Lin Un trouxe o conceito do Feng Shui para o Ocidente, mas para as pessoas poderem entender a complexidade do que ele estava falando, ele precisou simplificar muito a história. Então, ele criou padronizações para poder aplicar o Feng Shui aqui, para poder ensinar o Feng Shui para a gente. E ele criou a escola de Feng Shui do chapéu preto ou do chapéu negro. Então, o que ele fez? Ele pegou o Bagua. Bagua é o mapa energético do imóvel, é um octógono, e ele fixou um setor na entrada da casa, que é o setor que potencializa a energia de trabalho. Depois do setor de trabalho, ele foi nomeando os outros setores, tá? Qual que é o detalhe? Eu não vou chamar de problema, mas qual que é o detalhe dessa técnica? Ela simplifica tanto que ela generaliza, ela não leva em conta o mapa energético já existente no ambiente. Ela não leva em conta as energias que já estão atingindo o ambiente em cada uma dessas 8 direções. Então, ela não é que ela não funcione, mas ela funciona num nível mais intencional. Então, quando você coloca uma intenção para ativar uma energia naquele ambiente, você está usando a escola do chapéu preto. O problema, aí eu entro com a palavra problema disso, é que muitas vezes em determinado setor, você tem energias desfavoráveis, por exemplo, para o trabalho. E nessa escola você está ativando o trabalho naquele setor. Então pode acontecer da aplicação da técnica não funcionar, não como a pessoa gostaria, pelo menos, tá? Os resultados podem não ser vistos, não ser percebidos. Bom, aí, depois de algum tempo, começou a se popularizar aqui no Ocidente o Feng Shui realmente tradicional chinês, e é esse Feng Shui com o qual eu trabalho. É um Feng Shui que leva em consideração o mapa energético já existente no ambiente. E para determinar qual é esse mapa, a gente usa uma pequena bússola chinesa que é chamada de Luopan. Essa bússola tem muita informação aqui, depois eu mostro em mais detalhes. Mas aqui está toda a calculadora chinesa para determinar quais energias estão entrando no imóvel por cada setor. Então, é uma escola que leva em consideração a posição do imóvel no terreno. As posições cardeais nesse método são muito importantes. E a partir
da determinação de qual é o mapa energético já existente no ambiente, são vistas quais as energias que favorecem potenciais bons, né, para as pessoas que habitam o ambiente, quais energias são desfavoráveis, e aí sim entra a harmonização, como equilibrar esse ambiente, né, para eliminar ou diminuir as influências ruins e potencializar as influências boas. Essa linha do Feng Shui tradicional foi trazida principalmente pelo mestre Joseph Yu, da escola das estrelas voadoras, ou Chuan Kong Feijin, e é a escola com a qual eu trabalho. Atualmente eu estou pleiteando a certificação internacional de consultora pela escola do Joseph Yu, tá? E é um estudo bastante aprofundado da energia do ambiente e como essa energia interage com as pessoas que moram ali. Bom, agora que eu já te contei um pouco da história do Feng Shui, eu vou te contar como o estudo do Feng Shui tradicional funciona na prática. Eu não consigo aprofundar muito esse assunto aqui, mas dá para ter uma boa ideia. Quando você conhece o mapa energético do ambiente, você já sabe por quais setores estão entrando energias que a gente na escola das estrelas voadoras a gente chama de estrelas. Então eu vou falar esse termo, tá? Quais estrelas são favoráveis e quais estrelas são desfavoráveis para cada setor da vida das pessoas dentro da casa. Então, baseado nisso, você às vezes pega um cômodo que é um escritório dentro da casa, uma pessoa que trabalha ali em home office. Às vezes, quando você analisa o mapa energético que já existe no ambiente, você percebe que ali não tem uma energia favorável para trabalho. E você tem um escritório ali. Então, o que fazer? Você pode tentar modificar as energias desse ambiente para diminuir o potencial ruim dessas estrelas e ativar potenciais bons para o trabalho, mas às vezes isso não é suficiente. Então, o mais indicado em alguns casos seria retirar o escritório desse cômodo e passar para outro. Esse, aliás, foi um dos motivos pelos quais eu tirei o escritório da minha empresa de dentro da minha casa. Quando eu coloquei o Feng Shui lá, eu percebi que aquele cômodo não era favorável para o trabalho. Era um cômodo que me dava cansaço, me dava sono, eu não conseguia produzir, e quando eu fui fazer um estudo mais profundo disso, eu percebi que esse problema só ia ser resolvido se eu mudasse o cômodo de lugar. Como eu não queria mexer na estrutura do resto da casa, eu resolvi tirar o escritório de lá, e agora eu tô fluindo muito melhor. Então, o Feng Shui tradicional ajuda a corrigir o fluxo energético dentro do imóvel. A gente tem um caminho que a energia tem que percorrer dentro do imóvel. Ela não pode entrar de uma forma abrupta e nem sair de uma forma abrupta. Ela tem que entrar suavemente, percorrer os cômodos e conseguir sair de forma suave. Então, o Feng Shui tradicional faz essas correções de fluxo energético, basicamente, por meio da interação entre os 5 elementos chineses. Então, você pode ativar um elemento que é necessário naquele ambiente, diminuir a influência de outro, controlar o outro. Aí existe todo um ciclo que eu explico num outro vídeo para vocês como funciona, é bem interessante essa ideia. E aí, por meio dos resultados que a gente vai tendo com essas interações entre os elementos, a gente vai sugerindo cores, texturas, plantas, objetos, posições. A gente verifica as posições do mobiliário para ver se não tem nada bloqueando o fluxo energético. Então, é uma consultoria que demanda muito estudo, é um estudo bastante aprofundado da energia do ambiente, leva em conta outros fatores, data de construção do imóvel. Por quê? Porque a cada 20 anos, existe um fluxo no planeta que a cada 20 anos, as estrelas regentes daquele imóvel, que determinam a energia daquele imóvel, mudam. Então, dependendo da data da construção, ele vai ter um mapa, ou vai ter outro, e a cada 20 anos isso tem que ser revisto, porque as energias modificam, tá? Então, queria explicar um pouquinho aqui como funciona o Feng Shui tradicional chinês, porque não é uma escola muito conhecida aqui no nosso país, principalmente, mas é muito mais do que colocar bolinhas de cristal pela casa, é muito mais do que escolher uma cor para a parede, tá? É um estudo profundo que demanda concentração, demanda respeito, e é um estudo que valoriza muito a energia do ambiente e o que os nossos queridos mestres ancestrais trouxeram de ensinamento sobre essa técnica tão bonita que ajuda a harmonizar a sua energia com a energia do ambiente em que você vive.
Eu sei que você passou o vídeo inteiro pensando assim, o que ela tá falando? Feng o quê? Feng Shui? Feng Shui é a pronúncia mais comum que a gente tem no mandarim. Então, a palavra, na verdade, é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É uma palavra que remete a um som da natureza. Então, Feng tem a ver com o barulho do vento e o Shui tem a ver com o barulho da água, porque quer dizer movimento suave da água e do vento no ambiente. É bonito isso, né? E eu não consigo falar Feng Shui e Feng Shui, apesar de não ser errado. Você pode continuar falando Feng Shui, é o jeito que se escreve, é o jeito que a gente lê aqui, né? Então tá tudo certo. Mas só uma curiosidade, Feng Shui é a pronúncia mais aceita no mandarim. Existem dialetos na China e tem algumas variações de pronúncia, mas a mais universal no mandarim, vamos dizer assim, é o Feng Shui, tá bom? Espero que você tenha gostado. Aqui vai ter muito mais conteúdo para a gente aprofundar bastante nessas técnicas de Feng Shui, para você poder entender como funciona esse estudo. Eu gostaria muito que você entendesse que não é misticismo, não é superstição, muito menos uma seita religiosa. É um estudo sério de energias sutis do ambiente que podem favorecer muito todas as áreas da sua vida. Eu fico por aqui. Obrigada. Namastê.